Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Bem-vinda aqui ao meu canal. Bem-vinda à nova playlist Escola Bíblica. Eu tenho certeza que os ensinamentos que serão ministrados vão edificar a sua caminhada com Deus. Eu tenho certeza que essa playlist Escola Bíblica vai acrescentar conhecimentos bíblicos na sua caminhada com Deus, edificando a sua vida. Hoje quero abordar o tema Mercadejando a Palavra de Deus. Para isso, vou usar a referência 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Que Deus te abençoe e que tenhamos uma ótima aula, que eu sei que vai edificar muito a sua caminhada com Deus. Deus te abençoe e vamos à aula. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Então vamos lá para a nossa primeira aula aqui na playlist Escola Bíblica. Em primeiro lugar, eu quero pedir a você que leia Mateus capítulo 24, capítulo 25, porque lá você vai encontrar advertências do próprio Senhor Jesus acerca dos fariseus, do legalismo praticado pelo judaísmo. Lá você vai encontrar advertências do Senhor Jesus acerca dos falsos profetas. E aí, sabendo que o próprio Senhor Jesus combateu esse tipo de comportamento, agora eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Olha só o que diz o texto. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo uma advertência para a igreja de Corinto acerca dos falsos apóstolos que ainda estavam atrapalhando o caminhar da igreja. A segunda carta aos Coríntios tem alguns subtemas, ou tópicos, ou abordagens na divisão dessa carta. E uma das divisões dessa carta é justamente advertências do apóstolo Paulo acerca dos falsos apóstolos que ainda estavam lá ocasionando transtornos à igreja de Corinto. E a advertência do apóstolo Paulo me chama a atenção essa palavra, mercadejando. Porque o que significa essa palavra mercadejando no grego? Significa capelos. Quem eram os capelos nessa época? Os capelos eram comerciantes que vendiam as suas mercadorias, porém mercadorias falsificadas, se passando por mercadorias verdadeiras. Essa é a origem da palavra mercadejando no grego, capelos. E qual é o agravo que o apóstolo Paulo traz nesse versículo que eu acabei de ler? Porque o apóstolo Paulo ele diz assim, mercadejando a palavra de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação com os capelos. Os comerciantes que vendiam as suas mercadorias falsas, passando por verdadeiras, o apóstolo Paulo compara aos falsos apóstolos daquela época. Ou seja, eles estavam mercadejando a palavra de Deus. E isso é um alerta para as nossas vidas. Porque os falsos apóstolos, ou seja, aquelas pessoas que deveriam pregar a verdade na igreja de Corinto, estavam trazendo uma palavra errônea. Estavam confundindo a cabeça dos cristãos, dos helenistas, enfim, daqueles que estavam na igreja de Corinto. E qual é o alerta para a minha vida e para a sua vida? Que nós, quando nos depararmos com situações onde a palavra está sendo pregada de forma errônea, de forma equivocada, nós temos que ser como os crentes de Bereia, que ouviam o apóstolo Paulo pregar e mesmo assim eles iam conferir nas escrituras o que estava sendo pregado de fato era verdadeiro. Nessa carta, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, aqui tem uma coisa muito interessante. É que o apóstolo Paulo, ele diz assim, antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus. O falso apóstolo, ele nunca vai se preocupar em falar na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Outra coisa interessante também nesse versículo 17, diz assim, com sinceridade, ou seja,
sem cera. Os falsos apóstolos nunca falariam com sinceridade, antes, pelo contrário, estavam atrapalhando a igreja de Corinto e trazendo problemas no caminhar dessa igreja. O apóstolo Paulo, ele diz assim também no versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros. Veja que o próprio apóstolo Paulo, ele se coloca como exemplo. E aí é fácil de compreensão, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui no versículo 17, ele se coloca na comparação. Ei, nós não estamos como tantos outros. Ou seja, apesar dos falsos apóstolos estarem na igreja de Corinto trazendo problema, o apóstolo Paulo agora nessa segunda carta, ele traz uma advertência, mas ele traz uma comparação, ou seja, olhem para a minha própria vida. E isso é fácil compreender se você ler em 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 11, onde você vai ver o apóstolo Paulo fazendo a defesa do seu ministério apostólico, a defesa do evangelho e fazendo uma biografia ou um resumo da sua vida. O apóstolo Paulo, então, no capítulo 3, no versículo 2, ele traz um contraste, uma advertência, ou seja, um ensinamento na questão da observação, porque diz assim no capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Veja que o apóstolo Paulo, ele traz a referência à vida dele e agora ele traz uma palavra utilizando o simbolismo de uma carta. A carta nós sabemos que é para ser lida. Uma carta nós sabemos que ela foi escrita. O apóstolo Paulo agora ele diz assim, nós somos uma carta. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ei, observem essas cartas que estão sendo escritas com a própria vida, com o próprio exemplo. O apóstolo Paulo, em todo o tempo, traz uma comparação acerca dos falsos apóstolos e acerca daqueles que se posicionavam de forma correta em respeito ao Evangelho. Diz mais no versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, fazendo referência ao decálogo, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E aí mais à frente a gente vai compreender um pouquinho o apóstolo Paulo falando acerca da circuncisão, que agora não era mais de acordo com a lei judaica no prepúcio masculino, mas agora uma circuncisão no coração, uma circuncisão de dentro para fora e não de fora para dentro. Então o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, traz essa palavra mercadejando, fazendo referência aos capelos, ou seja, aqueles que vendiam as mercadorias falsas se passando como mercadorias verdadeiras. E esse alerta fica para as nossas vidas, porque ainda hoje estão se vendendo essa mercadoria falsa se passando por verdadeira. Mas o agravo o apóstolo Paulo faz, mercadejando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo faz um alerta ao qual nós, ouvintes, precisamos estar atentos, porque muitos virão trazendo a mensagem de Deus, mas de forma fraudulenta, de forma errônea, fazendo com que as pessoas errem no seu caminhar. Bom, essa é uma breve aula acerca de 2 Coríntios capítulo 2, verso 17. Hoje você aprendeu um pouquinho para ler Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, advertências do próprio Senhor Jesus. Hoje você aprendeu um pouquinho do significado dessa palavra capelos. Hoje você aprendeu um pouquinho porque do apóstolo Paulo nos traz essa comparação que nós somos cartas escritas, mas pelo próprio Deus. Eu te recomendei também a leitura de 2 Coríntios capítulo 10, capítulo 11, que você vai ver a defesa do ministério apostólico do apóstolo Paulo. A maneira como ele defende a sua caminhada cristã e com seriedade e com respeito, sempre com verdade e, conforme diz o texto, sinceridade
e da parte do próprio Deus. Todos aqueles que são sinceros ao anunciar a palavra de Deus, eles vêm da parte do próprio Deus. Que Deus te abençoe e que essa breve aula tenha edificado muito a sua caminhada cristã. Bem-vindo mais uma vez à playlist Escola Bíblica e oportunamente outros ensinamentos estarão também sendo colocados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima aula, assim querendo o Senhor Jesus. Deus te abençoe.